Democracia. Esse tema levanta debates desde a antiguidade. Surgido na Grécia Antiga, democracia tem um conceito muito próprio. Se nós formos olhar para hoje, democracia seria a participação de todos na construção da política de uma nação. No entanto, na Grécia Antiga era o governo dos demos. Demo, em grego, quer dizer, ou queria dizer, povo. Cracia, governo. Clístenes divide Atenas em 10 partes, como se fossem bairros. Cada parte, cada bairro, seria um demo. Cada demo mandaria um grupo que iria representá-lo nas decisões para a cidade. Então, toda a parte de Atenas estaria ali representada. A democracia em Atenas ela era direta. No entanto, a participação era muito restrita a apenas homens maiores de 21 anos, com pai e mãe nascido na cidade de Atenas. Tem até uma formulazinha, né? H21PMNA, para quem é louco, para quem é tarado por fórmula. Mas a democracia grega tem algumas características próprias. Vamos entendê-las. A democracia grega na cidade de Atenas, ela era excludente, ela era imperialista, ela era escravista. Parece que é algo que não combina tanto, não é? Democracia, que é um governo aparentemente onde todos participam, com escravidão. Ela era direta e ela era muito, mas muito excludente. Muitas vezes, quando a gente fala da Roma Antiga, a gente diz, mas será que Roma teve democracia? Não. Roma não foi uma civilização democrática, muito pelo contrário. Nós tivemos 3 momentos da história romana: a monarquia, a república e o império. E pode ter certeza, em nenhum momento teve democracia. Na monarquia, governava o rei e governava o Senado, ou seja, o poder estava restrito àquele grupo. Os senadores eram pessoas mais ricas da cidade. Na época da República, que a gente pode dizer, pelo menos a República foi democrática, não. A República estava nas mãos dos senadores, que era o grupo mais rico e mais poderoso de Roma. E teve momentos que teve ditadura, como a de Mário, como a de Silas, como a do próprio Júlio César, que é confundido com o Império. E o Império nem precisa falar, porque o Império estava nas mãos dos imperadores. Podia ter lá a participação dos mais ricos, mas era baseado na vontade do imperador. Então, claro que é muito restrito também, não é? Quem de fato destruiu a democracia em Atenas? A primeira destruição, se é que a gente pode chamar de destruição, foi após a Guerra do Peloponeso, onde Esparta vai impor um governo de 100 tiranos a Atenas. Em outro momento que Atenas perde de forma definitiva a ideia de democracia, vai ser no momento em que os macedônicos vão conquistar as cidades gregas. Alexandre o Grande, principalmente ele, vai intervir em todos os setores da cidade, na política, na sociedade, em tudo que dissesse respeito ao seu domínio. Então era ele que mandava. Então a democracia ela não tinha espaço se tinha alguém que ditava todas as regras. Depois que Roma cai, durante o período de quase 1000 anos da Idade Média, a democracia ela foi inexistente, completamente inexistente. Até pelo forte domínio religioso, pelo domínio da fé, que tudo determinava, e a Igreja Católica determinando tudo, desde a política até aquilo que o homem pensava, ou deixava de pensar. A Igreja Cristã Católica, ela vai interferir em tudo durante a Idade Média, inclusive na arte, inclusive na questão social, nas famílias, em como se via o mundo. Então, democracia, claro, não existiu na Idade Média. Na época do Renascimento, pode não ter tido democracia. No entanto, a ideia de liberdade, pelo menos artística, pelo menos cultural, ela vai ser muito forte. A igreja começava a perder espaço. A igreja cristã católica, ela começava a ser combatida. Antropocentrismo, racionalismo,
humanismo, naturalismo vão ser fatores que vão quebrar o poder que a Igreja Católica tinha de influenciar as pessoas. Não podemos, obviamente, falar em democracia. Não se esqueçam que o início do Renascimento, ou o início da Idade Moderna, as ideias elas ainda estavam muito em choque. A burguesia nascente, que vai nascer no século XI, mas começava a despontar entre o século XIII e XIV, por conta principalmente do acúmulo de riquezas, vai começar a colocar suas ideias. No entanto, a igreja ainda tinha muita influência. Isso é notório nos governos que vão se formar. Os estados nacionais, as grandes navegações, percebam como nas grandes navegações a igreja está presente, muitas vezes de forma antidemocrática, impondo a sua fé aqui na América, tanto os católicos como depois os protestantes, no caso, por exemplo, das 13 colônias americanas. Então, esse fator em relação à democracia na Idade Moderna também é ainda existente. Mas há lampejos de liberdade, principalmente graças ao movimento renascentista, que vai, na realidade, dar força para acontecer outro movimento muito importante, que é a reforma. A reforma protestante que quebra de vez o poder da igreja cristã católica, até porque a igreja protestante também é cristã, e em muitos casos criou uma ditadura. É só a gente lembrar de João Calvino lá na Suíça. Mas a democracia ainda estava distante. Mas a liberdade, ela já começava a acenar para o homem europeu. Não para o americano. Até porque, veja, não é? É liberdade para o europeu. Mas o europeu vai se impor com força, violência, aqui na América. Então, muitas vezes a democracia é apenas uma visão, né? Os ingleses, quando vieram para as 13 colônias, eles lá lutavam por liberdade e vão fazer uma revolução baseada nos pensamentos iluministas do século 17 e 18. Mas vão impor algo terrível aqui na América. Democracia para uns, para outros não. O iluminismo trouxe a democracia de volta. O iluminismo foi responsável por uma revisão da política europeia, o que, diga-se de passagem, vai terminar também aqui na América e nas outras partes do mundo. No entanto, antes mesmo do iluminismo, nós tivemos o absolutismo. E o absolutismo teve alguns teóricos importantes, como Hobbes, que criou o Leviatã, como o próprio Maquiavel, que vai, desde a época renascentista, criar a ideia de que o político podia tudo, ou pelo menos quase tudo. E o iluminismo ele vem combater essa visão absolutista, essa visão de poder. O iluminismo, quando chega, ele vai combater o absolutismo real, que tinha o poder todo centrado nas mãos, era uma ditadura. O iluminismo, claro, né, vai ter os seus ícones, como Montesquieu, que vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis, que com certeza vai ser talvez um dos grandes baluartes da reconstrução da democracia. A questão da divisão dos poderes, do peso e do contrapeso, que um poder, apenas um poder, pode balancear o outro, controlar, termina sendo uma ditadura, balancear o outro, então o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo cria as leis, o executivo executa e o judiciário pune aquele que não obedece. Ok? Existe esse balanço. E aí, do iluminismo, outro ícone também, a gente não pode deixar de falar, é Rousseau, né, que falava da questão das liberdades, dos direitos, né, de todos, inclusive dos mais pobres. Então eu gosto muito de Rousseau em relação a isso. Mas as revoluções que aconteceram, elas foram burguesas, comandadas pela burguesia. É claro que vai trazer essa ideia de liberdade de volta. Mas liberdade para quem? Para o povo, para o camponês, para os sans-culottes na França, para o camponês na Inglaterra. Então a gente tem que pensar de fato que democracia foi construída nesse momento, mas que ela retomou, ela realmente vai retomar a sua plenitude. Eu não sei se plenitude é bem o nome, mas ela vai retomar. E isso é importante, porque a reconstrução das liberdades vem através desse momento. A democracia atual, ela funciona? Vejam,
tem muitos defeitos. Aliás, tem vários defeitos no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, um cara que tentou impedir a posse de um presidente vai disputar a eleição de novo nos Estados Unidos, provavelmente, né? Vai disputar com o atual presidente Joe Biden. Um cara que tentou impedir a posse, não aceitando a derrota. E a Constituição americana, que deve ter talvez uma ampla discussão, apesar de que os americanos são muito conservadores nesse sentido, o presidente pode ganhar a eleição, mas ser condenado e governar da cadeia. Rapaz, se isso virar moda, é complicado, não é? Vou dar o exemplo da democracia brasileira. Talvez seja, do ponto de vista dessa questão de impedimento, seja melhor do que a americana, seja mais nova do que a americana nesse sentido, tá? Mas tem ali suas distorções também. Claro que quem deve e paga pelos seus crimes deveria ter uma nova chance. Mas é muito complicado, eu acho. A democracia brasileira era muito nova, ela ainda é um bebê. Se a gente levar em consideração que do período da República, 1889, a hoje, nós tivemos muitos presidentes, mas poucos eleitos. Isso sem falar em duas ditaduras, uma de 15 anos e uma de 20 anos. Então, durante 35 anos, isso sem falar nas eleições indiretas, mas durante 35 anos nós não pudemos eleger presidente. Então a democracia brasileira é muito novinha. E no mundo há democracias mais assertivas, há políticas mais assertivas, e a gente tem que, na realidade, buscar esses modelos. Um modelo tem que influenciar o outro. A democracia é ruim, mas ainda é o melhor caminho a ser seguido. A democracia pode ser ruim, mas ela ainda é, com certeza, o melhor tipo de governo se a gente comparar aos outros.